Olá! O meu nome é Ângela Domingues e, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade de poder vir falar aqui com vocês, principalmente sobre um tema que eu particularmente amo muito: mulheres. Nossa! E antes de começar, eu queria me apresentar. Eu sou psicóloga, eu sou coach e eu tenho duas pós-graduações, uma em gestão de pessoas e uma em coaching liderança. Eu amo estudar, eu amo ler e atualmente eu trabalho com o desenvolvimento de mulheres tanto na parte de autoestima, autoconfiança, amor próprio, que eu acho que a gente precisa bastante, né? E hoje eu queria trazer para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre papéis. Nós mulheres, a gente é muito cobrada, não é mesmo? Quando a gente é jovem, a gente escuta: e aí, já tá namorando? Não vai arrumar um namoradinho? Aí a gente vai e arruma um namorado. Aí vem a pergunta, né? E aí, vai casar quando? Não casou ainda? Olha, vai ficar pra tia. Aí você vai e casa, você tem filhos. E aí depois as pessoas querem mais de um filho. Se você tem dois filhos, por exemplo, eu tenho duas meninas. E aí todo mundo me cobra: vai ter um terceiro? Não vai fazer um menino? E na verdade, as expectativas elas são enormes. Mas uma coisa que a gente tem que parar para perceber é que cada expectativa corresponde ao que faz sentido para o outro, para aquele que te cobra. E quando a gente começa a incorporar essas expectativas como elas sendo nossas, muitas vezes a gente pode se frustrar. Eu conheço muitas mulheres, por exemplo, que se tornaram mães porque de alguma maneira a sociedade cobrava isso delas, mas elas não se sentem confortáveis assim. Ou pessoas que se casaram porque, nossa, eu preciso casar e tudo mais, e também não são felizes, né? Então a gente precisa parar um pouquinho antes de tomar qualquer tipo de decisão e parar e pensar, se conectar com aquilo que faz sentido pra gente. Tentar de alguma maneira dissociar aquilo que as pessoas querem da gente. Porque senão a gente sempre fica com aquela sensação de: será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô indo pro caminho que faz sentido pra mim? Ou será que eu só estou correspondendo e alegrando aos outros ao meu redor? E para isso a gente tem que parar e pensar no que a gente gosta, né? No que faz prazer, no que a gente sente prazer, no que realmente conecta a gente com a nossa essência, né? Dá pra gente voltar um pouquinho lá na infância, sabe aqueles sonhos de quando eu crescer? Eu, por exemplo, eu queria ser motorista de polícia, sabe? Que eu achava o máximo, o pessoal dirigindo com aquela velocidade toda, né? Adrenalina. E aí eu fico vendo e falo: nossa, quanta coisa ficou ali, parado, quietinho, e que eu não trouxe. Talvez eu não seria, eu acho que eu não teria muito jeito para isso hoje em dia. Mas eu gosto da adrenalina. Eu gosto de vir aqui, de falar para as pessoas, de conhecer pessoas, de me conectar com elas, né? E aí você pensa lá naquela garotinha na infância, o que ela queria? O que fazia sentido para ela? Porque aí a gente começa a resgatar valores que a gente vai deixando de lado. E por que eu tô falando isso? Porque eu sei que nós mulheres, a gente sempre tem um olhar do cuidar, né? Do proteger, do amar. E muitas vezes a gente coloca todas as pessoas à nossa frente. Ah, eu gosto muito de fazer academia. Não é o meu caso, eu até gostaria, mas não é. Mas, por exemplo, eu gosto muito de fazer academia. Ai, mas antes eu preciso ajudar o fulano, porque ele precisa colocar um aparelho, ele precisa fazer um tratamento médico, ele precisa estudar numa escola melhor. Ah, mas o sonho da minha vida é andar bem maquiada, andar bem vestida, mas eu preciso comprar um presente para o meu filho, porque ele falou agora que ele quer um brinquedinho que ele viu na TV. E aí a gente sempre vai deixando a gente lá, segundo, terceiro, quarto, quinto plano, e chega uma hora que a gente se desconecta da gente. E aí tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: Ângela, mas não faz mais sentido para mim. Eu não consigo, por exemplo, eu já ouvi relatos, né, de pessoas falando assim: eu me visto conforme a moda porque eu não sei como eu gostaria de me vestir. Eu compro o que aparece na TV porque eu não sei o que eu realmente gostaria. Eu gosto de roupas confortáveis e me sinto bem assim, só que eu vou colocar um salto alto porque a sociedade me pede isso. E aí a gente vai se desconectando. Então, primeira coisa, vamos parar e vamos pensar. O que você gosta? O que você ama? O que você gostaria de fazer hoje que você não faz? E o que você deveria fazer hoje que você não faz? Para um pouquinho e se perceba, olhe para você com carinho e vai lá agora, aproveita essa Semana das Mulheres,
para realmente você conseguir ter esse olhar de carinho e de cuidado com você, tá bom? Ah, quero deixar um exercício para hoje. Todas as mulheres que você encontrar, você vai olhar para ela e você vai pensar numa característica positiva delas. Não precisa falar para todas. Eu quero que você fale para pelo menos 3. Mas eu quero que você pare e comece a mudar o seu olhar, porque da mesma forma como nós somos julgadas e que a gente muitas vezes se perde em cima desse julgamento social, tem muitas pessoas ao nosso redor que não conseguem ver o valor delas, né? O quanto elas são importantes, o quanto elas fazem as coisas direitinho, o quanto elas se destacam e são boas naquilo que elas fazem. Então eu quero que primeiro você treine o seu olhar para o que a pessoa tem de positivo. E depois você escolhe 3 pessoas que verdadeiramente você acha que merecem o seu elogio. E vai lá e elogia. Depois eu quero ouvir o feedback de vocês.